E aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar estudando seres vivos e nessa semana 3 nós vamos estudar os protozoários e as algas que vão formar o reino protoctista. É um reino bem interessante, com seres vivos bem diferentes um do outro, então acesse esse vídeo com muita atenção para fazer as atividades. Vamos lá. Então vamos continuar nossos estudos sobre os seres vivos. Nessa semana nós vamos ver um outro grupo de seres vivos, que é o que a gente chama de reino protista, ou protoctista, né? Depois a gente estudar as bactérias, que a gente viu semana passada. Vamos estudar esses novos seres vivos, que a gente fala que são os primeiros seres vivos eucariontes, aqueles primeiros que vai ter um núcleo dentro da célula deles. Então, no reino protista, que a gente também chama de protoctista, vocês podem achar esse nome, a gente vai ter seres unicelulares, ou seja, com uma célula só, como aqui esses protozoários e essa alga, e seres pluricelulares, com muitas células, que é o caso de algas verdes, algas pardas, as algas multicelulares que existem. Todos eles vão ser eucariontes, ou seja, todos têm um núcleo organizado dentro da célula. Eles podem ser autótrofos, produzir o próprio alimento, vão fazer fotossíntese, que é o caso das algas, tanto algas unicelulares quanto as pluricelulares, todas vão fazer fotossíntese. E os heterótrofos, aqueles que não produzem o alimento, têm que conseguir o alimento aí de outra forma, é o caso dos protozoários, que podem ser de vida livre, pegar o alimento aí da natureza, ou podem ser parasitas e vão se alimentar de coisas de partes aí dos seres vivos. Então ver, vamos ver as características de cada um aí. Primeiro vamos começar falando sobre as algas. As algas vão ser todas autótrofas, então, todas elas produzem o alimento, fazem a fotossíntese. Como eu disse, podem ser uni- ou pluricelulares, como essa alguinha verde aqui, que é unicelular, é uma célula só, essa coisinha aqui. Ou pluricelulares, que tem várias células, parece uma plantinha. Mas as algas não são plantas, elas são bem mais simples que uma planta. A gente fala que algas não têm tecidos verdadeiros, tecidos, partes que a planta tem dentro do corpo dela. Isso aqui, tudo que a alga tem, a gente fala que é um talo, recebe o nome de talo. Não tem folha, não tem caule, não tem raiz. Esse talinho que vai fazer a fotossíntese e viver aí de boa. Todas elas vão viver em habitat aquático, seja água doce ou água salgada, mas a gente só vai achar a alga em locais em água, em ambiente aquático. E ela tem uma importância muito grande. A primeira é a fotossíntese. Muita gente fala que as árvores são os grandes seres que colocam oxigênio na atmosfera, mas na verdade não são, são as algas. Existem muito mais algas nos mares, nos rios, do que árvores na terra firme. Então a maior parte do oxigênio que vai para a atmosfera, que a gente respira, vem das algas. E além disso, muitas algas são usadas como alimento. Por exemplo, o sushi, a comida japonesa é enroladinha, ou é enroladinho numa folha de alga. Existe alga que faz o agar, parece uma gelatina que usa para fazer cultura em laboratório, que você faz uma plaquinha, cultiva às vezes uma bactéria ali, é feito a partir de alga. Existem balas de algas, algas em si é usado muito na alimentação, né? O pessoal gosta de comer isso. Além de uso, por exemplo, existe a diatomáceas, que tem as casquinhas, ali tem toda a questão do calcário que se usa, desse solo oceânico, que vai ter um fundo com alga. Então as algas são muito importantes aí na sociedade, para o ser humano ele soube bem aproveitar elas, principalmente para o uso alimentício. E existem vários tipos de algas, vamos ver um pouquinho dos principais tipos aí. As euglenófitas, também chamadas de euglenas, são algas unicelulares, que vão ter mais ou menos esse formato, parecendo uma solinha de sapato, com esse rabinho que a gente chama de flagelo, que ela usa para nadar na água onde ela está vivendo. Cada um desses pontinhos verdes aqui é o que a gente chama de cloroplasto, onde ela vai fazer a fotossíntese. As crisófitas, né, onde a gente vai ter as diatomáceas, são essas algas bem redondinhas, com essas formas geométricas, que ela tem uma carapaça de silício, uma coisa mais dura, que a gente fala que são tecas. São duas, como se fossem duas conchinhas que encaixam uma na outra e a alga está ali dentro.
E a diatomácea ela tem formas variadas. Se você vê na internet fotos de diatomáceas, ela é microscópica, mas tem muitas formas muito diferentes uma da outra. É até bonito de ver todas essas fotos de diatomáceas. Existem as dinoflageladas, porque elas têm aí os dois flagelos. Essas dinoflageladas é famosa por causa das marés vermelhas. Às vezes o mar, enfim, ela está com muita alga, tem as florações de algas e ela produz uma toxina de cor avermelhada. Então você tem uma mancha vermelha no mar, muito tóxica, contamina peixe, mata peixe. Tanto que é perigoso pescar depois de uma maré vermelha, porque o peixe pode estar envenenado e você comer esse peixe, você passa mal. E é tudo causado por dinoflagelados. Agora vamos falar das algas pluricelulares, que são as clorófitas, as algas verdes, porque ela tem essa coloração verde. As feófitas, chamadas de algas pardas, porque tem essa coloração mais amarronzada. E as rodófitas, que são as algas vermelhas, né, que tem em espanhol, que tem essa coloração vermelha. Essas de cima são unicelulares, uma célulazinha só, enquanto as de baixo são pluricelulares, são formadas por várias células. Agora vamos falar dos protozoários, os outros membros deste reino, que vão ser todos unicelulares. Todos os protozoários, como esse aqui, só é formado por uma célula. Todos vão ser heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles têm que caçar, se alimentar de algo que está no ambiente deles ou parasitar algum ser vivo. E esses seres vivos eles vão viver sempre em habitat aquático ou úmido, né? Eles precisam viver tipo uma terra firme e super seca, ou dentro de seres vivos, tanto sendo parasita, fazendo mal, ou vivendo em conjunto com outro ser vivo, fazendo bem. Por isso a gente fala que os protozoários têm vários modos de vida. Ou vão ser de vida livre, vivem na natureza de boa, não faz nem bem nem mal para ninguém. Ou vão ser mutualistas, que é isso? Eles estão ali numa relação de mutualismo, de ajuda com outro ser vivo. Tipo os cupins, eles têm um protozoário dentro da barriga deles que ajuda a digerir a madeira, a celulose da madeira que eles comem. Se não fosse esse protozoário, os cupins não se alimentariam. E o protozoário, em troca, ele ganha um pouco de comida também. Então é uma relação de mutualismo. Ou os protozoários vão ser parasitas, eles vão causar doenças, como a gente vai ver ali mais para frente. Os protozoários, pessoal, eles podem ser classificados em 4 grupos, de acordo com a forma de locomoção deles, a forma que eles se movimentam na natureza. Existem os esporozoários, como o caso do plasmódio, o causador da malária. Ele não tem estrutura de locomoção, ele não tem nada que faça ele se movimentar. Ele vai no fluxo de onde ele está. São essas coisinhas amarelinhas que estão dentro dessa hemácia, desse glóbulo branco. Esse protozoário ele entra no nosso corpo pela picada de um mosquito e ele se alimenta, ele parasita células vermelhas do sangue, vai causar a malária. Então, esporozoários não têm estrutura de locomoção. Os sarcodíneos, também chamados de rizópodes, eles vão se movimentar por pseudópodes, que são falsos pés. É o caso das amebas. Existem amebas que parasitam vários tipos de seres vivos. O ser humano é parasitado por uma que dá um problema intestinal, com diarreia, uma coisa muito forte. E esses pseudópodes são essas pontinhas aqui. Eles são falsos pés, não é tipo um pé verdadeiro, com uma certa estrutura. Assim, ele é tipo pensa na ameba tipo uma amoeba. Ela é aquela gelequinha que vai esticando e puxa, esticando e puxa, esticando e puxa. E assim a ameba consegue se movimentar. Ela estica o corpo dela formando esses pseudópodes. O outro grupo é o grupo dos flagelados, que vai se movimentar por flagelos, que são esses rabinhos aqui que os protozoários vão ter. Esses rabinhos, o flagelo, ele fica balançando isso, e com isso ele consegue se movimentar para onde ele quer ir. Esse protozoário aqui é a giardia. Ela também é um protozoário parasita de ser humano, causa problemas intestinais, assim como a ameba, da dor de barriga, diarreia. A gente consegue ganhar os dois bebendo água contaminada com eles. E por último a gente tem o grupo dos ciliados, que tem o corpo formado por cílios, que são esses pelinhos aqui de cima. Ele vai se mover esse pelinho bem rapidinho, tipo que nem o flagelo que se move. Ele fica batendo esse cílio super rápido, tipo um remo, e com isso ele consegue se mover para onde ele precisa. Então os ciliados se movem a partir de cílios, que são esses pelinhos. Lembra do cílio do olho, que são pelinhos pequenininhos?
Só que esses cílios são muito menores que os cílios que a gente tem no olho. Agora vamos falar um pouco de como esses seres vivos, né, eles não são animais, como eles se reproduzem. Os protozoários eles podem se reproduzir de duas formas. Duas formas assexuadas, sem a mistura de DNA, e uma forma sexuada, que tem a mistura de DNA. A primeira forma é quando você tem uma multidivisão da célula. O que acontece? Imagina que você quer um protozoário com um núcleo só. Esse núcleo começa a se dividir, ele começa a formar vários núcleos dentro de uma célula só. A célula não se divide em várias no início. Uma célula começa a ter vários núcleos, múltiplos núcleos. Depois, esses múltiplos núcleos se dividem em várias célulazinhas menores. Então, nesse tipo de reprodução, uma célula dá origem a vários filhotes, vários protozoários filhos aí. A outra forma assexuada é a bipartição, a divisão binária que a gente viu lá nas bactérias, onde um protozoário dá origem a dois protozoários. Ele está aqui, ele aumenta de tamanho, se divide e viram dois. É diferente desse de cima. Nesse de cima, uma célula cria vários núcleos e cada um desses vários núcleos vai virar um protozoário diferente. Nessa aqui não. Uma célula vai virar duas e já divide de uma vez. E, igual às bactérias, os protozoários também se reproduzem de forma sexuada, misturando o DNA por conjugação, igual nas bactérias. Aqui a gente tem dois protozoários, repara que ele tem uma parte de DNA aqui diferente. Eles vão trocar essas partes de DNA. Então ele troca, tipo aqui o azulzinho vem para cá, o vermelhinho vem para cá. Eles trocam pedaços de DNA. E essa troca de pedaços de DNA que faz ser a reprodução, que vai ser a reprodução sexuada. Agora vamos falar um pouco sobre os protozoários parasitas. Existem vários protozoários que causam doenças, inclusive no ser humano, que é o que a gente chama de protozooses, doenças causadas por protozoários. É o caso da amebíase, causada pela ameba, a doença de Chagas, causada por um protozoário que a gente chama de trypanosoma, a leishmaniose, que também é causada pela picada de um mosquito, que é a leishmania, que é o protozoário, pode dar feridas no corpo, pode atrapalhar os órgãos internos. E ela é muito perigosa porque cachorro que tem leishmaniose, se o mosquito pica ele, ele pode passar para o ser humano. A giardíase, que a gente falou da malária, da giardia logo ali atrás. A malária. A toxoplasmose, que o protozoário vive nas fezes de rato não, de gato. Por isso que é importante sempre manter a limpeza do ambiente quando tem esse tipo de animal. E vamos dar mais detalhes sobre a doença de Chagas, que o barbeiro é um inseto que existe aqui na nossa região. Embora não tenha tantos casos de doença de Chagas novos aí, né, o pessoal está se cuidando, mas o barbeiro existe aqui nessa região de Minas Gerais. E além disso, a doença de Chagas ela foi inteira descoberta e estudada por um brasileiro, o Carlos Chagas, aqui em Minas Gerais. A doença de Chagas é causada por um protozoário, o trypanosoma, que é um flagelado. Olha o flagelinho dele aqui. E quem transmite esse protozoário para o ser humano é o barbeiro, esse inseto. A gente fala que é um inseto hematófago, ele se alimenta de sangue. E no caso do barbeiro, machos e fêmeas se alimentam de sangue, é diferente do mosquito da dengue, que é só a fêmea. O que vai acontecer? O barbeiro é um inseto noturno, que ele vive muito na zona rural, em mata, bambuzeiro, muito mata fechada. E às vezes ele vai se aproximar dessas casas em busca de sangue. E ele vai viver principalmente em local muito velho, aquelas casas velhas da roça, de pau a pique, de adobo. Você vê aquelas casas bem antigas. Ele gosta muito dali porque ele esconde em rachadura, em buraco da parede, atrás de móveis, atrás de quadro, debaixo de colchão. Ele arruma a toca para esconder. Até em galinheiro ele esconde no ninho ali e a galinha não se alimenta e não come ele. Porque ele vai ficar perto de locais onde ele consegue sangue. À noite, que é quando ele sai para se alimentar, ele vai procurar o sangue. Aí então ele vai picar a pessoa. Ele costuma picar as pessoas no rosto, porque como a gente dorme às vezes coberto, então o rosto é a parte da descoberta. Então ele vai picar no rosto, por isso que ele recebeu esse nome de barbeiro. Então ele pica a pessoa, suga o sangue dele. Beleza. Assim que ele termina de alimentar, ele defeca, ele faz um cocôzinho ali perto de onde ele picou. Os tripanossomos, o bicho, o protozoário que causa a doença, vive nas fezes do barbeiro, ele vive no intestino do barbeiro.
Então esse tripanossomo sai das fezes do barbeiro e entra dentro do furinho que o barbeiro fez na sua pele para chupar o sangue. Se caso, por exemplo, você passa a mão e espanta isso, às vezes o protozoário vai rastejando e entra aqui pela mucosa do olho. Mas ele dá um jeito de entrar no seu corpo. Quando ele entra, ele cai na corrente sanguínea e vai circular no teu corpo. Ele vai atacar principalmente o coração, mas o tripanossomo pode pegar também intestino e outros órgãos ali dentro. E ele vai causar um inchaço no coração, porque ele vai se alimentar dessas células do coração, vai destruir as células do coração e o coração começa a inchar. Meio que vai dando tipo uma inflamaçãozinha, o coração vai inchando, aumenta de tamanho. E ele aumenta de tamanho e perde a força. Então a pessoa vai tendo problemas de coração, o coração não vai funcionando direito, por causa desses protozoários que estão ali destruindo o coração. E a doença de Chagas, infelizmente, é uma doença que não tem cura. Infelizmente, não tem tanto investimento para descobrir uma cura para ela. Existem remédios que tentam diminuir os sintomas, diminuir os problemas que a doença vai dar e talvez te dar uma vida mais longa, mas infelizmente ela não tem cura. Então a pessoa tem que conviver com essa doença o resto da vida. Por isso que é muito importante, seja quem mora na zona rural ou até quem mora na cidade, sempre olhar, manter a casa limpa, porque o barbeiro ele vive em local, tipo, coisa amontoada, pilha de tijolos, pilha de telha, lenha. Então sempre limpar a casa, manter a casa limpa para evitar chegar esses insetos. No caso de quem mora na zona rural, as casas tudo muito bem rebocada, não ter buraco na parede, no piso, no chão ali, no caso o chão foi de madeira, tudo muito limpinha, arrumadinha. Sempre olhar atrás de quadro, de móveis, de colchão, porque o barbeiro pode se esconder em qualquer frestinha. E se caso aparecer um inseto desses em casa, o ideal nem é matar, é você pegar ele com todo cuidado, pôr num vidro e levar para a vigilância epidemiológica da sua cidade, que a turma que cuida da dengue, elas devem cuidar também da doença de Chagas. Porque eles vão mandar esse barbeiro para análise, para ver as fezes dele, vai esperar ele defecar, vão pegar o cocô do barbeiro e ver se ele está contaminado ou não. Para ter uma noção se está tendo barbeiro contaminado na região ou não. Porque se não está tendo barbeiro contaminado, tá tranquilo, vamos dizer assim, né? Não tem quem cause a doença, porque é o protozoário que causa. Mas agora se aparecer barbeiro contaminado, aí você tem que fazer um trabalho de pulverização, de jogar veneno, para matar esses animais, para conter qualquer espalhamento da doença. Por isso é muito importante sempre ficar de olho na casa, em aparecer bichos e na limpeza da casa, porque o que vai espantar um bicho desse da sua casa é a limpeza, não deixar a coisa amontoada, tudo muito limpinho. No caso de quem tem galinheiro em casa, seja na cidade ou na zona rural, deixar galinheiro longe da casa, não fazer do ladinho, porque o barbeiro ele se alimenta do sangue de galinha, a galinha dificilmente pega ele, então para ele pular de um galinheiro para casa é muito fácil. Entendido, pessoal? Reino protista é super tranquilo, como a gente viu. Vamos só dar uma resumida aqui. Formado por algas e protozoários, as algas fazem fotossíntese. Existem vários tipos de algas, algas pluricelulares, unicelulares, cada uma com formato, com uma cor. Todas elas são importantes porque fazem a fotossíntese, liberam o oxigênio no ar, e algumas algas são usadas como alimentação. Os protozoários já são seres heterótrofos, eles não fazem o próprio alimento, eles têm que se alimentar de outra forma. E eles podem ser de vida livre, não fazem mal nem bem, ou podem ser parasitas, eles vão causar doenças no ser humano e em vários animais. E os protozoários eles são classificados, divididos de acordo com a locomoção. A gente chama aqueles de risópodes, os que se movimentam por pseudópode, tipo a ameba, os ciliados, que se movimentam por cílios, os flagelados, os que se movimentam por flagelos, e os esporozoários, aqueles que não têm estruturas de locomoção. Basicamente, a gente tem que guardar isso. E uma curiosidade aqui, pessoal, eles acreditam que os protozoários que deram origem aos animais. Essa palavra protozoário quer dizer isso, seriam animais primitivos, seriam aqueles seres vivos que vão dar origem aos animais que vocês vão estudar mais para frente. Então, todos os animais têm um certo parentesco com os protozoários. Então, agora vamos ver as atividades aí para a gente fechar a nossa aula de hoje. Número 1. O reino protista, atualmente conhecido como protoctista. Os organismos presentes nesse reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes nesse reino são... Vocês vão falar que tipo de ser vivo a gente encontra nesse reino.
né? A gente acabou de falar. Que tipo de ser vivo a gente acha aqui? 2. O filo protozoa, que é o dos protistas, dos protozoários, melhor, é subdividido em 4 classes. Sarcodínia, né, os sarcodíneos, os risópodes, mastigófora, que são os flagelados, esporozoa, que são os esporozoários, e ciliófora, que são os ciliados, né? Esses aqui são os nomes em latim. Qual a característica é considerada para tal classificação? Acabei de falar. Que critério que usaram para dividir os grupos de protozoários? Né? Lembra lá o que não tem estrutura, o flagelo, do cílio, do pseudópode. O que são isso? 3. Algas de um grupo bem diversificado, as rodophytas ou rodófitas, as algas vermelhas, são em sua maioria multicelulares. São abundantes nos mares tropicais, mas podendo ocorrer em água doce e em superfícies úmidas, como troncos de árvores e de florestas. Elas apresentam ficoeritrina e ficocianina, pigmentos que são responsáveis por esses organismos serem conhecidos também como algas. Acabei de falar, qual é o outro nome dessas algas aí? E a número 4, os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos, né, que não produzem o próprio alimento, que não constituem uma categoria taxonômica válida. Assim, naqueles grupos que a gente viu no PET 4, lá do reino, filo, classe, ordem, aquele negócio, tem muita discussão sobre onde colocar protozoário, porque eles são bem diversos, não sabe se coloca de um lado, um de outro. Eles têm muitas características que não dá para formar um grupo geralzão. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. No filo risópoda, né, ou dos risópodes, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões citoplasmáticas chamadas de quê? Aqueles pezinhos que eu falei para vocês ali agora há pouco. E a número 5, para a gente terminar, observe a figura abaixo. A gente tem o número 1 aqui, uma ameba, que é um risópode, né, que movimenta por pseudópode. O 2 é um paramécio, que se locomove por cílios, né, um ciliado. E aqui temos um tripanossomo, que é um flagelado, vai se movimentar por flagelos. Letra A. Qual a estrutura de locomoção D? Acabei de falar, né? Colocar como que o 1 se move, o 2 se move, o 3 se move. Letra B. Todos os 3 organismos são unicelulares, todos têm apenas uma célula. E o último, todos os 3 organismos são procariontes, todos eles não vão ter núcleo. Isso é fácil falar porque a gente comentou sobre o núcleo lá no comecinho dessa aula. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que tenham entendido. Se ainda tiver alguma dúvida, me procurem, me mandem uma mensagem. Não deixe de fazer as atividades. Até mais!